Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre a minha mentalidade, minha relação com os estudos. E talvez você possa tirar algo muito produtivo disso. Eu vou tentar dar algumas dicas, não dicas de estudo em si, mas como se preparar pra ter uma rotina de estudos, tipo, vamos preparar mentalmente, isso que eu quero dizer. Então, pra contextualizar, eu vou falar sobre a minha relação com os estudos. Desde pequena, eu sou uma criança muito estudiosa. Os adultos sempre falavam, ela é muito estudiosa, muito inteligente, muito sei o quê. Então, pra mim, nunca foi a dificuldade de estudar. Por mais que eu estudasse muito, pra fazer uma prova que valesse 3 pontos, eu estudava como se eu fosse fazer o Enem, sabe? Eu sempre fui uma criança que estudava muito e utilizava todo o material que eu tinha pra estudar. E eu tirava notas boas, sempre tirei notas boas. Por conta disso, nunca foi um fardo, por mais que eu não... Uau, que prazer é estudar coisas difíceis. Não, mas nunca tinha sido fardo pra mim. Eu também nunca fui a criança que os pais tinham que brigar pra ela estudar. Não, eu estudava por livre e espontânea vontade. Não por livre e espontânea vontade, mas porque eu sabia que eu tinha aquela obrigação, sabe? E eu acho que no fundo eu sempre gostei. Hoje em dia eu sei que eu gosto, mas eu não sei como era minha mentalidade quando eu era criança. Mas eu acho que eu sempre gostei. Enfim. Só que tudo, no ensino médio, as coisas começaram a desandar. Até no nono ano que eu tava no EAD, tava bom. No EAD, eu estudava muito diferente de muitas outras pessoas. Agora, no ensino médio, tudo decaiu. Por quê? Eu continuava tirando notas boas, mas eu sentia que não aprendia nada. Inclusive, isso é uma coisa que acontece até hoje. Além disso, estudar se tornou realmente um fardo, algo que eu tinha que fazer por pura obrigação. E isso foi no primeiro e no segundo ano do ensino médio. Mas até aí, tudo bem. O problema foi nesse ano, que começou o terceiro ano do ensino médio. Foi um desastre. Por que foi um desastre? Não foi bem um desastre, porque eu ainda tô no começo do ano, estou em março. Começo do ano, pra mim tá tarde já, mas não é no começo do ano. Eu tive um bloqueio intelectual. Eu não sei se isso existe, mas eu chamo esse bloqueio intelectual. Que o que era? Eu não conseguia estudar. Tipo, mesmo ano passado que eu estudava de uma forma penosa, tipo, procrastinava, eu estudava no último segundo. Mas eu estudava, e nesse ano eu não estava conseguindo estudar, eu não conseguia pegar no livro, não por não querer, mas eu pegava no livro, olhava pra página e não conseguia entender, nem entender, tipo, ai, tá difícil, entender e, tipo, ler, me concentrar. E eu não sou uma pessoa muito focada, mas eu nunca tive tanta dificuldade de concentração assim nos estudos. Então foi algo que me deixou, gente, por que isso tá acontecendo? E eu não sei, não tenho certeza do porquê isso aconteceu, porém, uma coisa que eu acho é o quê? É que no meu subconsciente eu tava, cara, eu vou tirar nota ruim no vestibular, eu não sou boa o suficiente, eu não tenho potencial pra isso, então eu não vou estudar, porque eu estudaria, sabe? Não vai dar certo. Então eu procrastinava e não porque eu queria, como eu falei, eu pegava no livro, não conseguia fazer o exercício, não conseguia me concentrar, não conseguia entender o que eu tava lendo. E como eu disse, não pelo assunto ser difícil, mas porque eu não conseguia entender, tipo, eu tava com bloqueio, algo que eu nunca tive. Sendo que de uns tempos pra cá, tipo ontem, minha mente abriu, assim, meu mundo tá novo. O que aconteceu? Agora eu tô gostando de estudar de novo, só que ainda mais, sabe? E assim, isso se deve a 3 fatos. 3 não, nem sei quantos, não sei porque eu falei 3. Mas coisas que você deve se antenar sobre. E o primeiro deles é... eu tenho a responsabilidade de estudar. E eu não encarei isso como algo negativo e como um fardo, e sim como um fato, sabe? Como algo que eu tenho que lidar. Eu falo muito sabe, né, gente? Me desculpa, eu não percebo. E eu abracei, embraced, eu não sei, tipo, embraçar, eu não sei se existe isso em português, mas eu abracei o fato de que eu tenho que estudar. E não a responsabilidade, eu sei que isso é muito clichê, que os pais e os professores sempre falam isso, mas que não é responsabilidade minha com os meus pais, e sim comigo, de mim, para mim mesma. Porque eu tenho... meu maior sonho é entrar numa universidade boa. Então, eu tenho compromisso comigo. Obviamente, se eu quero entrar na universidade, eu tenho que estudar. Se for boa, muito mais, sabe? Então, eu assumi que eu preciso fazer isso pra conquistar algo que eu quero. Então, não é uma escolha. Eu não tenho que escolher, eu vou estudar ou não. Eu tenho. Então, tipo, quando você começa a considerar isso como um fato de que você tem que fazer isso, e não é mais uma escolha, mas não de uma forma tipo, meu Deus, meu mundo vai acabar, eu tenho que estudar. Você, não dessa forma, mas tipo, uma forma de... cara, eu tenho que estudar. É isso.
é isso ou é isso, sabe? Isso se torna algo mais... Você faz isso de uma forma mais racional, de uma forma mais consciente e que você começa a aceitar mais os fatos da realidade. Mudei de cenário do nada, mas é porque tava muito... não sei. Outra coisa foi que eu comecei a gostar, e eu não sei como eu fiz isso, porque se eu soubesse, eu falaria pra vocês. Mas eu realmente comecei a gostar da rotina que eu tava tendo. Eu fico na escola de manhã e de tarde, porque à tarde tem aulas extracurriculares, que eu acho péssima hora, terceiro ano, péssima hora pra eu ter essas aulas de Olimpíada, mas que eu gosto. E fazem com que eu encare, por eu gostar disso, faz com que eu encare os estudos de uma forma mais positiva. Porque, por exemplo, eu gosto... Tipo, eu me sinto bem na Olimpíada de Matemática. Eu gosto da forma que o professor ensina, dos colegas e da própria matéria em si. Então, eu frequentar essa aula é um estudo, querendo ou não. Mas eu, mesmo que não seja uma coisa que cai no Enem... Meu Deus, que zoado! Enfim, vai ficar com os latidos de cachorro mesmo, porque tem 50 mil cachorros aqui na rua. Enfim, eu começo a ver isso de forma... o estudo em si, de uma forma melhor, porque é algo que eu gosto de fazer. Então você pode procurar isso, procura estudos que você gosta. Eu gosto muito de português. Tem alguma extracurricular na sua escola que envolve português? Ou se não, faz um grupinho de estudos de pessoas daquela matéria, ou comece estudando por essas matérias. Assim, gente, vamos ser sinceros. Não sei nem o que eu falei agora, mas enfim. Sendo 100% sincera com vocês, a gente, no Brasil, infelizmente, a gente tem que estudar as matérias que mais temos dificuldades, e não as melhores, não as em que somos melhores. Porque, infelizmente, é assim. Você precisa igualar o seu nível nas matérias. Tem que ser tudo muito bom. Então, eu recomendaria você estudar as matérias com mais dificuldade, com mais prioridade. Porém, se você é uma pessoa que tá desmotivada, como eu tava, você gosta muito de literatura, estuda literatura. Porque você vai estar estudando e vai começar a criar um gosto por aquilo, sabe? Se você nunca pegou num livro da vida e vai começar pegando num livro de física avançada, você realmente... Nossa, eu sou muito atrapalhada. Você, obviamente, não vai se dar bem com os estudos. Você vai achar que tudo é difícil, tudo é um fardo, mas não é bem assim. Outra coisa é a rotina. Eu sempre tive uma rotina, mas... Nossa, esse vídeo vai ficar longo, porque eu tenho tantas coisas a falar. Eu tenho muita coisa pra fazer. E por eu estar imersa nesse ambiente escolar, eu comecei a estudar naturalmente. Porque, por exemplo, nas aulas de manhã, antes tem muita gente, acho que a maioria dos alunos ficam desfocados, mexem no celular, só preste atenção na matéria de alguns professores, não focam de verdade. E isso faz com que, sabe, você não aproveita aquele tempo. Você passa, sei lá, quantas horas no colégio, 6 horas no mínimo, e todas aquelas 6 horas, toda a sua manhã é em vão, porque você não tá prestando atenção. Então eu percebi, bicho, eu tô literalmente perdendo o meu tempo aqui pra estudar em casa. Vou colocar meu esforço aqui na sala de aula. Então eu prestava 100% na atenção no que o professor falava. Enquanto ele tava escrevendo, ou uma pausa, ou algum assunto que eu já tinha visto, eu ia lá e estudava bem rápido algum outro assunto. Eu aproveitava todo o tempo que eu tinha. E como eu disse, por eu estar imerso no ambiente escolar, no ambiente de estudos, eu meio que fui forçada a fazer aquilo. Então, tenta ficar mais tempo no colégio, fazer cursinhos, fazer o que você puder pra ficar imerso nesse ambiente, porque vai lhe forçar, sabe? Por exemplo, você tá numa família onde todo mundo canta e todo mundo ama música. Você cresceu na sua infância numa casa onde todo mundo canta todos os dias. É impossível, mesmo que você não tenha uma voz afinada, é impossível que você não cante também, sabe? De vez em quando você dê uma cantarolada aqui e ali. Eu sei que foi um exemplo nada a ver, primeira coisa que surgiu na minha cabeça. Mas é verdade, fique imerso nesse ambiente escolar. Eu, por exemplo, todos os vídeos que eu vejo no YouTube hoje são relacionados a técnicas de estudo, a Enem, vestibular, tudo isso. Então, eu tô imerso no ambiente escolar. Imersão de línguas, por exemplo. Você pode estudar quanto for inglês, mas você vai aprender na prática, tipo, vai entrar na sua cabeça se você fizer um intercâmbio, se passar um tempo em outro país, ou falar com uma pessoa que saiba falar inglês, seja um nativo.
aquilo vai fixar na sua cabeça de uma forma, porque você vai estar imerso naquilo. A mesma coisa são com os estudos. Então, gente, eu tenho muito mais coisas para falar sobre esse assunto. Só que eu me esqueci, porque eu não faço roteiro pra gravar os vídeos, então eu simplesmente esqueço das coisas que eu ia falar. Porque eu sou uma pessoa muito esquecida, muito mesmo. Então, se, sei lá, amigos que assistem meus vídeos, porque são só meus amigos, se vocês querem vídeos assim, de novo, com mais dicas de estudo, mentalidade, não sei o que, comentem, que aí eu faço outro, deixa eu lembrar do que eu ia falar. É isso, gente. Obrigada por assistir. E amigos que veem meus vídeos e não curtem meus vídeos, que tipo de amigo é você? Tipo, de verdade.